Anderson Costa Alonso, Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordácia Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Miriam Adriano da Fonseca, Richard Costa de Brito. Havendo quórum regimental, declaro encerrados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 87ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de março de 2018. Não sendo a ata retificada nem combinada, declaro aprovada e determino ao seu secretário que lê o expediente. Indicação número 30 de 2018. Miriam Adriano da Fonseca, vereador com assento nesta colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Administração, que seja promovido o aumento da quantia de R$ 100 no valor base do auxílio alimentação paga aos servidores públicos do município de Pinheiral, passando a figurar de R$ 200 para R$ 300 mensais. Justificativa. O auxílio alimentação, sem dúvidas, corresponde a um importante amparo aos servidores públicos municipais, que muitas vezes sofrem pelo recebimento de remunerações muito abaixas. Ante a alegada limitação orçamentária de que o município atravessa, nada mais justo que o poder público busque, no mínimo, a promoção de meios capazes de oferecer algum suporte e incentivo aos seus colaboradores, já que a quantia hoje recebida de R$ 200 é insuficiente para a compra de itens de alimentação, considerando os altos preços do mercado de alimentos, especialmente em tempos de crise. Assim, o aumento de mais R$ 100 configura pequeno impacto nas finanças do município, porém, grande incentivo aos servidores que trabalham pelo andamento da máquina administrativa e merece o mínimo de incentivo de seus gestores. Sala das Sessões, 3 de março de 2018, Miriam Adriano da Fonseca, vereador. Requerimento número 42, 2018. Anderson Costa Alonso, vereador com assento nesta colenda casa, em consonâncias com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, requerendo que seja informada esta casa interessada as razões da Prefeitura ainda não ter atendido aos pedidos propostos nas indicações 143 de 2017, 151 de 2017 e 176 de 2017, as quais relatam, respectivamente, a necessidade de sinalização horizontal na rua Justino Ribeiro, no bairro Centro, a construção de uma ponte sobre o rio Cachimbau, no quilômetro 2, e o fechamento da servidão de passagem Milton Pinheiro, localizado na rua Dorgal Pires, no bairro IP. Salienta-se, ao final, que tal proteção deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 13º, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13º, da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Justificativa. A indicação é um instrumento legislativo, aprovado pelo plenário ou pela mesa diretora, cuja finalidade é a de sugerir que o outro órgão tome as providências que lhe são próprias. Todavia, o que temos visto nos últimos meses é o grande descrédito com o Executivo vem tratando as indicações propostas por esta Casa, já que muitas delas vêm sendo ignoradas, fazendo com que a população permaneça sem a solução para as suas demandas. Conforme ocorrido as causas relatadas nas indicações 143 de 2017, 151 de 2017 e 176 de 2017. O objeto deste requerimento: Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 13 de março de 2018, Anderson Costa Alonso, vereador. Em discussão, requerimento 42 de 2018. Em discussão, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste pelo canal Facebook, que nos assiste também pela Rádio Nova
das minhas indicações do ano passado. Uma delas, de muita importância, que é a ponte sobre o rio Cachimbau, ali no quilômetro 2, em frente ali ao Ferro Velho. O que acontece? É a mesma situação do Goiabal. Essa ponte, quando chove muito, o rio transborda e as pessoas ficam sem condições de atravessar, ficam ilhadas. É a mesma situação do Goiabal. E nós conseguimos, eu era o secretário de obra, fazer a ponte do Goiabal, que esperava há 18 anos na cidade. Conseguimos correr atrás do recurso estadual, que no final disso, só mandaram 2 parcelas de 30 mil, a ponte São Paulo de 300, o Estado só arcou com 60 mil reais, os outros 240 mil foi o recurso próprio da Prefeitura Municipal. Então, o que eu pedi ao senhor prefeito, que era que pelo menos fosse lá, que fizesse um estudo, um orçamento, para ver quanto ficaria essa ponte, porque eu acredito que era um pouco até menor a extensão dela do que a do Goiabal. E ele podia, com base no projeto que foi aprovado e foi executado do Goiabal, ter uma noção pelo menos de valor. Eu sei que está em crise, eu sei que a prefeitura não tem dinheiro para nada, mas um pouquinho de bom senso para pelo menos mostrar àquela população que ali mora o interesse de um dia fazer essa ponte, de buscar essa verba, tanto do Estado como do governo federal. Mas para isso, tem que ter pelo menos o orçamento, tem que ter pelo menos o valor que custa para fazer essa ponte. Então, como eu não obtive resposta nenhuma, estou pedindo em requerimento para o prefeito possa estar me respondendo por quê que não foi nem lá para fazer pelo menos o orçamento de quanto custaria essa ponte. E pedir também o fechamento da servidão Milton Pinheiro, localizada na rua do Raul Pires, que é ali próximo ali o cemitério, a gente vira à direita, passando a capela. É uma servidão que hoje só usa os estudantes do Alberto Silveira, praticamente. É um local de uso constante de drogas e sexo ao ar livre. Várias vezes eu já fiz ocorrência policial para estar atendendo essa servidão. Então, essa servidão só tem um morador. Eu propus na indicação para que fechasse um lado com alvenaria e no outro que dá acesso à casa do senhor Jair, que mora ali, e colocasse um portão e desse a chave para ele. Porque não tem necessidade nenhuma de ter servidão. Tem como os alunos passarem pela rua Geral da Musa. Se eles subirem o escadão do Alberto Silveira, passar pela rua Geral da Musa ali, é concentração de uso de drogas. Pode ir lá todos os dias. Todos os dias. Então, como meu prefeito e meu secretário de obra mora ali por perto, estou um pouco ligando. Eu tenho uma filha que às vezes chega da faculdade à noite, não tem como ela passar ali sozinha, tem que buscar. Não só minha filha, mas tem vários moradores da rua Geral da Musa, ali para cima a rua, esqueci o nome, aquela rua sem saída. Lembra, vereador, ali, perto da Geral da Musa? Travessa Nike. Todos os moradores têm que passar por ali. Então, estão correndo risco várias pessoas com essa servidão em aberto. Então, assim, a gente faz um pedido, a gente mostra a necessidade, e ali não tem custo praticamente quase nenhum. Uma alvenaria que tem pedreiro, a secretaria de obra, ajudante, vai gastar muito pouco. E um portão tem várias grades da secretaria de obra, vários pedaços de grade que retiraram de colégio, de escola, fizeram reforma, lá na quadra do chalé onde hoje eu moro. Então, assim, um pouquinho de boa vontade. Não é só para ajudar eu ter segurança com a minha filha, não. Eu estou pedindo, não. Eu citei minha filha porque ela chega na faculdade à noite. Mas os outros moradores da rua, dali por perto, de outras ruas ali perto, tem que passar por ali. A gente não tem aqui, a gente não vê iniciativa nenhuma de vontade de fazer. Então tem coisas, senhores vereadores, que quase não tem custo. Porque se for colocar a culpa na crise, para todas as indicações, tudo que pedir, tudo que for necessário fazer, fica difícil. A ponte tem custo, concordo.
Não consegue fazer agora não. Mas o orçamento da ponte consegue se fazer. Ele tem corpo técnico para isso. A servidão para fechar, consegue. Mas vamos aguardar a resposta do requerimento, né? Vou guardar ansiosamente para ver o que o prefeito tem a dizer nesses pedidos do vereador. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 43, 2018. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nesta 40 casa, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa à Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, solicitando que seja viabilizado a extensão da rede de distribuição de água potável por todo o bairro do quilômetro 2, neste município. Justificativa. Sabemos que o bairro quilômetro 2 corresponde a um dos bairros do nosso município que ainda carece do fornecimento de água potável em determinadas residências, uma vez que a rede de distribuição de água não alcança toda a extensão do bairro. Por esta razão, o presente requerimento fundamenta-se na necessidade do fornecimento de um bem indispensável para a sobrevivência do ser humano, já que a água é um componente essencial à vida e imprescindível à realização de praticamente todas as atividades do nosso cotidiano. Sem o seu uso correto, fornecimento, torna-se inviável o exercício de atividades indispensáveis e essenciais do dia a dia, de modo que é imperioso que sejam tomadas as medidas necessárias para o atendimento de todas as famílias residentes no bairro quilômetro 2, e que hoje ainda se encontra carentes destes serviços básicos. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 13 de março de 2018, Jordácio Elias Mendonça, vereador. Discussão do requerimento 43 de 2018. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 44, 2018. Mívia Adriano da Fonseca, vereador com assento nesta 40 casa, em consonâncias com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, para que remeta a esta Câmara cópia de todos os processos relacionados à licitação de medicamentos e materiais hospitalares, realizado no ano de 2017. Salienta-se, ao final, que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 13º, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. É manifesto que o mau assessoramento na aquisição e distribuição de medicamentos e produtos hospitalares é capaz de gerar perdas significativas ao patrimônio público e, consequentemente, prejudicar o paciente final, diante a falta de controle no que as unidades de saúde precisam e no que, de fato, são capazes de fornecer. Por esta razão, é necessário que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, demonstre como vem sendo realizado os processos licitatórios no que tange à aquisição tanto de medicamentos quanto de materiais hospitalares, quesitos indispensáveis no cotidiano de toda a unidade de saúde. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 13 de março de 2018, Mívia Adriano da Fonseca, vereador. Discussão do requerimento 44 de 2018. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 45 de 2018. Mívia Adriano da Fonseca, vereador com assento nesta 40 casa, em consonâncias com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário,
que seja enviada correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, para que seja encaminhada a esta Câmara as planilhas de controle de abastecimento dos veículos oficiais e máquinas utilizadas pelo Executivo Municipal e todas suas secretarias no ano de 2017. Registra-se, ao final, que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 13º, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na função fiscalizatória atribuída aos vereadores, que no exercício de suas funções não pode omitir-se face às questões que envolvem a correta administração dos recursos públicos. Portanto, a imperiosa realização adequada de controle no abastecimento dos veículos e máquinas oficiais, uma vez que tanto a Prefeitura quanto suas secretarias devem dispor publicamente quanto ao controle e registro que realizam dos gastos na aquisição de combustível. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 13 de março de 2018, Mívia Adrando da Fonseca, vereador. Em discussão, requerimento 45 de 2018. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 46 de 2018. Mívia Adrando da Fonseca, vereador com assento nesta 40ª Casa, em consonâncias com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, para que, juntamente à Secretaria Municipal de Finanças, seja informada a esta Câmara dados referentes aos valores do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, lançado para o ano 2018. Conforme os questionamentos a seguir, qual a base de cálculo tem sido usada pela Prefeitura Municipal para a cobrança do IPTU em cada bairro do município, seja residencial ou não residencial? 2. De que forma estão sendo recebidos e avaliados os pedidos de revisão apresentados pelos contribuintes? Cumpre informar que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 13º, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. Sabemos que o IPTU corresponde ao imposto de importante papel no orçamento municipal, figurando muitas vezes como a principal fonte de receita dos municípios, juntamente com o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Contudo, muito tem se comentado entre os contribuintes sobre a margem de cálculo utilizada pela Prefeitura para o cálculo do aludido tributo, já que muitos acreditam estar pagando um valor incompatível com o patrimônio que dispõe. Dessa forma, faz-se necessário que o Poder Executivo Municipal esclareça sobre os valores cobrados no IPTU de 2018 e como vem sendo avaliados os pedidos de revisão apresentados ao setor de tributos desta cidade. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 13 de março de 2018, Mívia Adrando da Fonseca, vereador. Em discussão, requerimento 46 de 2018. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Senhores vereadores, mais uma vez boa noite, público presente. Ontem, após o término da sessão, eu recebi aqui na Câmara, elas estavam até acompanhar a sessão, 4 mães de autista da cidade de Pinheiral. E elas muito preocupadas,
porque já estiveram aqui nessa casa, elas conversaram com os 9 vereadores ano passado, inclusive até nós apoiamos numa campanha, numa passeata que teve ano passado, mas lá atrás elas já estavam preocupadas porque a Secretaria de Educação não está cumprindo a lei, que é colocar um mediador para cada aluno. Isso é lei, não está sendo cumprida. E elas estão muito indignadas porque elas vão nas escolas conversar com as diretoras, e as diretoras mandam para a Secretaria de Educação, fica nesse bate e volta, e ninguém resolve a situação delas. Algumas das mães me informaram que têm filhos que não conseguem fazer nada na escola sem mediadora. O filho fica zanzando pela sala, são palavras da mãe, são minhas, porque não consegue estudar. Chega em casa, não tem nada no caderno, então assim, está atrasando as crianças. Isso é lei. Então hoje eu busquei aqui uma lei, de número 12.764, do dia 27 de dezembro de 2012, que diz que institui a Política Nacional de Proteção ao Direito à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Eu vou ler algumas partes, porque é grande a lei, gente, mas que é de muita importância, porque tem que ser cumprida, a lei tem que ser cumprida. Então elas vieram aqui me pedir ajuda, não só para mim, mas para todos os vereadores, porque está tendo um descaso com os filhos dessas pessoas. Então, esta lei institui a Política Nacional de Proteção do Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para a sua consecução. Parágrafo 1º. Para efeito dessa lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos, 1º e 2º. Primeiro, deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. 2. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesse e atividades, manifestado por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência e rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Vamos ao que interessa. Parágrafo único. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º, artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado, um mediador. Artigo 4º. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Artigo 7º. O gestor escolar ou autoridade competente que recusar matricular o aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência apurada por processo administrativo, o assegurado, o contraditório e a ampla defesa haverá perda de cargo. Senhores vereadores, é complicado, porque isso é lei, e a lei não está sendo cumprida. E o que falaram para as mães que estão aguardando 4 profissionais que passaram no concurso público? Nós temos mais de 20 autistas no município de Pinheiral. E algumas mães me asseguraram que os filhos já faz 1 ano que não tem esse acompanhamento. Elas vieram me pedir para a gente ir lá no colégio, nas escolas, para dar esse flagrante. Por quê? Fica num jogo de empurra, ninguém esclarece nada. O que acontece? As mães estão muito indignadas com o Poder Executivo. E elas me relataram que a melhor professora que tinha, que acompanhava os alunos, foi transferida para Barra Mansa. Eu não sei o motivo. Elas me pediram
vereador, o senhor consegue um espaço na rádio? Eu falei, o espaço lá, não precisa de me pedir, é só ir lá na rádio. Porque eu falando, talvez, muitas pessoas vão interpretar como politicagem. E as mães falando do assunto, eu tenho certeza que a sociedade vai interpretar de uma forma diferente, como uma forma desumana, como está sendo tratado o filho delas. Porque essas pessoas necessitam de acompanhamento individual, e todos os dias, para que elas consigam, mais tarde, na adolescência, na juventude, melhorar o convívio delas, porque isso não é uma doença, elas são diferentes, mas o autista, ele não é doente. Então, fica aqui a indignação, tem que cumprir a lei, temos que denunciar no Ministério Público, onde for possível, para ser cumprida a lei, que não está sendo. Ela me afirmou ontem, algumas está tendo, das mães que estiveram aqui, uma ou duas está tendo acompanhamento. Então, parece que está escolhendo quem que vai acompanhar, quais são os alunos que eles vão acompanhar. Isso é para todos, a lei é para todos, não diferencia nenhum. Se nós temos de 18 a 20 crianças matriculadas no ensino municipal, tem que ter de 18 a 20 pessoas para estar acompanhando. Isso é lei, gente. Vem me dizer que a educação está maravilhosa na cidade de Pinheiral, olha só, isso aqui eu não sabia. Então, está havendo denúncias nessa casa, gente. Ontem, quem esteve aqui, tem prova que as mulheres estiveram aqui, que eu não estou mentindo nem inventando historinha aqui não. Ontem elas estiveram aqui e aguardaram até 10h40 da noite, para terminar a sessão, para ser atendidas. E eu fiquei 40 minutos após a sessão, atendendo elas. E disse para elas, a partir de hoje, vocês têm uma pessoa para lutar junto com vocês. Só que eu não queria que fosse uma, não. Eu estou pedindo aqui aos senhores, os 8 vereadores, que sejamos 9 vereadores lutando por essa causa. Porque isso não é política, gente. Temos que diferenciar. Isso é desumano. Então nós, vereadores, temos que nos unirmos nesta causa dos autistas. Vou marcar aqui com elas, talvez na próxima sessão, que é mais fácil de todos os vereadores estarem aqui, para elas passarem para os senhores o que elas me relataram ontem. A indignação dessas mães com o absurdo que está acontecendo com os filhos delas. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, hoje eu fui à rádio e tenho prova disso, que uma mãe até me parabenizou por tentar resolver um problema desse aí. Levei essa mãe lá, junto com a secretária de Educação, vice-prefeita, até passei esse assunto para ela, isso foi ano passado. Até hoje não resolveu nada. A mãe está lá no Facebook, eu tentei ajudar, só que eles não estão nem aí, nem deram bola, nem resposta deles. Sabe o que a mãe fez? Teve que botar no colégio particular, sem condições, para tentar ter uma pessoa lá, para ser mediadora no particular. Isso é uma vergonha, isso é lei, tem que ser cumprido. Só que o executivo está com a mania de não cumprir lei. Esse que está sendo o problema. Mas, vereador, ele pode ser penalizado, porque uma denúncia dessa, através da Câmara Municipal, juntamente com as mães e com provas que não está sendo cumprida a lei, que eu acabei de ler aqui, isso é situação para ser denunciada, porque não é brincadeira. Nenhuma mãe escolhe ter um filho deficiente, nem especial, e quando esse filho vem no nosso mundo, nós temos que dar direito a eles, deles terem uma vida igual à nossa, tentar de tudo quanto é forma, essas crianças têm uma vida, se não for igual, parecida com a nossa. Isso começa lá como criança, para ele acostumar o convívio na escola. Teve um caso, eu lembrei agora, senhor vereador, porque a mãe me relatou ontem, são 2 crianças gêmeas, um é autista e o outro não. Eles separaram essas 2 crianças,
Inclusive separaram até a hora do descanso, do intervalo, e um fica procurando o outro. Um é autista, o outro não, mas eles são gêmeos, vivem juntos. Ela não entendeu ainda por que separaram as duas crianças, sendo que até um irmão, quando a mediadora não estava presente, esse irmão que não tem o autismo, ajudava o outro irmão. Ela não sabe. Perguntou, a diretora também não explicou. É um caso sério, senhores vereadores. É um caso dependente de política. Independente de lado político, de A ou B, independente de estar com a base do prefeito ou não. É um caso que são mães que estão buscando justamente o que a lei nos dá. É o direito de ter o filho matriculado numa escola municipal, pública, e ter um mediador para o seu filho. Alguém gostaria de usar a palavra nesse tema? Boa noite, presidente. Eu gostaria de usar a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, público que nos assiste aqui ao vivo e que nos acompanha através do canal do Facebook. Eu também tenho conhecimento, presidente, desse fato, né? Já fui procurado pelas mães e fui procurado, não só participei da reunião anterior, a de ontem, infelizmente eu não pude participar, mas já levei ao conhecimento, já estive conversando com a secretária de Educação a respeito do assunto, né? É um assunto bastante complexo, que precisa realmente ser resolvido, né? Hoje eu estive conversando novamente, apesar de ontem eu não ter podido participar da reunião, mas imaginei que o assunto fosse o mesmo, e conversei com o prefeito hoje no gabinete dele sobre o assunto, e o prefeito também, né, não só tem o interesse, mas como ele sabe que é um dever trabalhar para resolver, né, essas questões. E o prefeito me passou que estaria conversando mais uma vez com a secretária de Educação, porque da última vez que eu estive com a secretária, ela deixou claro para mim que ela iria se empenhar para tentar resolver essa questão. O que eu me lembro, né, porque isso já tem uns 3 meses é exagero, né, salvo engano, foi agora em janeiro que eu estive conversando com ela novamente, porque foi quando eu encontrei com uma das mães que até é muito minha conhecida, tem um bom convívio, um bom relacionamento de amizade com ela, que é a Kátia, né, e eu estive conversando com ela, salvo engano foi em janeiro sim, e voltei até a professora, e ela tinha me passado que a situação iria, né, possivelmente poderia ser sanada, salvo engano-se, né, se só iria amenizar, mas eu acredito que a intenção dela realmente resolver o problema, mas a preocupação maior, o problema maior seria que ela dependia da contratação desses professores, realmente, porque não tem o professor na rede. Ela me explicou também, vou procurá-la amanhã novamente, até convido todos os vereadores que quiserem participar, eu vou ligar para ela, combinar um horário com ela amanhã ainda, para conversar sobre isso, porque ela me explicou uma questão da lei que é relacionada à quantidade de professores, né? E, na ocasião que eu estive conversando com ela, até questionei também um outro levantamento de uma preocupação nossa aqui da casa, que era referente à questão dos alunos nas áreas rurais estarem também estudando na mesma sala de aula, o professor está lecionando para séries diferentes, né? Ela me explicou o embasamento, me mostrou o embasamento legal, com base em que o município tem feito isso, com orientação de quem, né? Ela tem todas essas informações. Eu prometo que na próxima sessão eu vou trazer para essa casa, para a gente passar até transmitir melhores esclarecimentos para as mães. Muito obrigado. Antes da vereadora pronunciar, só vale ressaltar, senhores vereadores e público presente, que foi relatado pelas mães que tentaram diversas vezes conversar com o prefeito e ele não atendeu elas. Elas tentaram, isso não sou eu que estou dizendo, elas tentaram marcar com o excelentíssimo prefeito, ele não conseguiu atendê-las. Então, a indignação delas é porque
quando chega aqui nessa casa, os vereadores atendem sem marcar, sem precisar de tanto estrelismo. E um assunto tão delicado desse, ela queria mostrar para o prefeito que não estava sendo resolvido pela educação. Só que o prefeito não atendeu desde o ano passado. Vereadora, fica à vontade. Rapidinho, só um minutinho. Vai atender ela na época de eleição, aí ele vai atender ela. Boa noite, presidente, vereadores, público presente, público que nos assiste pelo canal do Facebook e pela Rádio Nova Visão. Eu tenho recebido muitas denúncias relacionadas ao sistema de educação, ao funcionamento, mas isso eu vou abordar em outro momento, que não é o momento agora. O que eu vejo é uma falta de respeito à dignidade da pessoa humana. E isso me entristece muito, principalmente eu, que antes de ser advogada, eu lecionei desde a primeira infância ali, do pré-primário naquela época, até a universidade. Então, nos causa tristeza quando nós vemos que uma pessoa do nosso município, uma criança da nossa cidade, porque tem uma situação que é autista, ser tratada com esse descaso. E a situação que o nobre colega que trouxe à baila hoje, que é a situação dessas 3 turmas numa sala de aula, juntos e com uma só professora. Eu, sinceramente, o aproveitamento deve ser baixíssimo. Eu tiro o chapéu para essa professora, como que ela consegue essa façanha. Então, eu acho que é momento, realmente, presidente, de fazermos isso mesmo que nós estamos fazendo. Se o executivo não reage, não resolve, o legislativo vai ter que tomar uma providência enérgica. E se tem a lei é para ser seguida, não é? E vamos, então, tocar para frente isso aí. Vamos ver, comunicar ao Ministério Público, ver o que nós vamos fazer para resolver a situação das nossas crianças autistas aqui da nossa cidade. Muito obrigada. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público presente. Presidente, há um ano atrás recebemos as mães nessa casa e as mesmas fizeram esse questionamento, pedindo mais apoio aos seus filhos. Foi feito várias conversas com o executivo e não foi resolvido o problema. Pela conversa que o senhor teve com as mães, a situação já passou de onde deveria chegar. E uma sugestão, eu acho que é muito fácil as pessoas falarem em bastidores, que a gente vem muito questionando algumas coisas do prefeito. Ele fez a coisa certa. A Secretaria de Obra não estava funcionando, ele trocou o secretário. Esperamos que a cidade melhore. Essa é a expectativa dele, nós vereadores e da população. Troca a secretária de Educação, pô. Troca ela. Se ela não está servindo para tocar a secretaria, troca, pô. Faz uma experiência com a pessoa nova que queira fazer acontecer. Não pode acontecer o que está acontecendo. Uma criança especial que precisa de um atendimento de qualidade, diferenciado, e não tem. Aí vai conversar. Eu acho que já passou da hora de conversar. Eu acho que tem que tentar resolver. E hoje, que eu tenho observado no governo, faz essa troca, pô. Troca, tenta mexer, porque não pode manter as crianças do jeito que estão. Tem vários funcionários aí, pô, que tem qualificação, coloca na sala de aula, pô. Eu acho que, como o senhor falou, são várias crianças. Pô, às vezes não consegue contratar 15, 20. Contrate 10, pô. Coloca uma professora para 2. Mas pelo menos mostra interesse em querer resolver. Isso que a gente está precisando, isso que a cidade está precisando. É uma situação, a gente quer resposta. A gente faz uma pergunta e quer resposta. A população quer isso. Quer que resolva o problema. Você imagina uma mãe. Eu sou pai.
você deixar seu filho ir para o colégio e ficar pensando, será que ele está sendo bem tratado? Será que, como é que ele está? Ainda mais uma criança especial, uma criança que precisa de um carinho. Então, eu acho que é muito fácil a gente julgar. Eu acho que deveria repensar as coisas. E uma coisa que o prefeito deveria repensar é a troca da secretária, pô. Eu acho que ela foi bem até onde ela foi, daqui para frente, toca para outra pessoa que queira resolver. Isso é a minha opinião. Coisas que eu não quero é ver uma situação dessa. Não pude receber ontem, eu fui embora, achei que ela queria conversar com um ou outro vereador, achei que ela até queria conversar com o nobre colega, com o Magno. Eu não tenho muita intimidade, mas quero aqui dizer que eu vou dar o total apoio, estou com vocês nessa luta, porque sei do sofrimento, sei da dificuldade, e faço questão de ir na sala de aula, ver a real situação, porque é muito fácil a gente julgar. Vamos ver a real situação, entendeu? Se uma mãe está falando isso de um filho, porque ela realmente sabe o que ela está passando. Então, eu acho que chegou o momento, e é um momento muito difícil que essas famílias estão passando. Então, nada mais justo do que resolver. Não é prolongar. Já se prolongou 1 ano, como a mãe falou, que o prefeito não quer receber. Que fica um ping-pong, a escola com a Secretaria de Saúde. Espera aí, pô. Mostra a real situação. Eu acho que se fizer um esforço, consegue resolver. Não consegue colocar uma professora para cada aluno, mas eu acho que se colocar uma professora para 2 alunos, acho que... E uma covardia dessa, 2 irmãozinhos, separar um do outro, essa é a covardia maior. Eu acho que a gente não está aqui... Vereador, só vou te interromper para me lembrar. Eu vou lembrando as coisas que ela me falaram, que eu estava sozinho ontem. Tem criança que não vai no banheiro sozinho. Se não tiver mediadora, faz xixi na calça, faz toda a necessidade na calça, não vai sozinho no banheiro. Uma mãe me relatou que a filha dela, todo dia chega em casa com a roupa molhada, porque ela não consegue sozinha. Então, a lei, vereador, é uma professora para cada um, tem que se virar, tira onde for preciso, não é 1 para 2 não, vereador, é 1 para cada um. Pode continuar, por favor. Senhor presidente, eu sei que é 1 para cada um. Vamos voltar no que a gente vem cobrando nessa casa. Se ele contrata 50 coordenador, e hoje a prefeitura a gente sabe que tem 20, 30 no máximo. Pô, manda essa turma que não está indo trabalhar, que está de fora, contrata mediador, gente. Resolve o problema dessas crianças. Crianças da nossa cidade, criança que vai ser alguém, a gente precisa ajudar essas pessoas. Então, isso que te revolta, porque eu penso, não, a lei é 1, mas, pô, tenta primeiro, tenta ajudar com 1 para 2, então, tenta fazer alguma coisa, tenta mostrar uma saída, não é ficar escondido. Então, eu me deixou muito triste, muito indignado, mas quero aqui ressaltar que eu vou fiscalizar, vou frequentar essa sala de aula 1 ou 2 vezes e trazer uma solução para essa família. Quero aqui agradecer a todos, agradecer ao presidente. Muito obrigado e uma boa noite. Vereador Levi. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Presidente, eu quero só avisar o nosso líder Magno que eu quero acompanhar ele com a visita com a secretaria. Eu vou lá conversar com a secretária, vou conversar com o prefeito. Claro que vou apoiar todas as mães. Eu participei da reunião com as mães e vou lá conversar com o prefeito e com a secretária, ver o motivo, vamos ver o outro lado da coisa para a gente trazer aqui o plenário. Obrigado. Vereadora Carmelúcia. Eu recebi várias denúncias essa semana, está no meu celular, no WhatsApp, mas é como o vereador falou, o vereador Mille, essa semana que entra, a próxima semana, eu vou em todos os lugares que eu recebi as denúncias. Vou verificar, aí depois vou constatar, não que eu esteja duvidando de quem me mandou as denúncias, mas é muito bom a gente ir no local, in loco, e ver realmente o que está acontecendo.
Agora, eu só espero que a secretária, o prefeito, diante da providência que serão tomadas aqui pelos vereadores, que tomem uma providência rápida, porque há um ano, mais ou menos, atrás, essas mães estiveram aqui. E eu estou à disposição também. O que precisar, no sentido de agir, para ajudar essas crianças, pode contar comigo. Eu deixo esse recado para as mães. Muito obrigada. Assim, só para finalizar a minha fala, eu acho assim, as mães não viriam aqui se expor seus filhos, se tudo estivesse andando conforme a lei prevê. Jamais elas iriam vir procurar nós, vereadores, se tivesse tudo andando conforme a lei. Para elas vir aqui, sair de casa, ficar aqui 2 horas e 40 minutos, assistindo a sessão, e aguardar o término para falar conosco, é porque o negócio é sério. Então, espero que o vereador Levi, juntamente com o vereador Mário, peçam ao prefeito para que pelo menos tenha a hombridade de atender as mães, para ouvir as mães. É o mínimo que ele pode fazer no momento, já para amanhã. É o mínimo. Se ele vai tomar providência daqui a um mês, eu não sei, mas que ele possa abrir o gabinete dele para atender as mães. Se ele perder 20 minutinhos do dia de amanhã, não vai ser muito para ele não, mas ele vai ouvir uma mãe desesperada, porque ele ouviu o vereador, pode achar que eu estou aqui inventando, que eu estou aumentando, que eu estou contando história, que eu estou fazendo a caveira dele, que eu estou inventando. Então, peça, vereador líder de governo, vereador Levi, para o prefeito abrir o gabinete dele. Se vocês quiserem o contato das mães, eu tenho aqui, ao término da sessão passo para os senhores, faz o contato com o prefeito, faz o contato com as mães, para que amanhã ele possa pelo menos escutá-las, pelo menos ouvir, e depois, sim, ele certificar se tudo que elas falarem para ele é verdade. E resolver o problema, né, presidente? Como eu já fui na secretaria com uma mãe, eu já fui, tenho prova disso, fui bem tratado, conversamos, foi tudo bem tratado. Agora não adianta ir, presidente, e não resolver. Que eu fui com uma mãe na Secretaria de Educação, já tem 1 ano, não resolveu nada. Então não adianta ir lá para ficar de papinho e não resolver, não. O negócio é sério. Então tem que ir e resolver. Eu já fui e não foi resolvido. Já tem 1 ano, tenho provas. A mãe foi comigo. Então tem que ir e resolver, senhor presidente. Não é ir e ficar, aí vai empurrando daqui até 1 ano, não. Mais algum vereador gostaria de falar sobre o assunto? Senhores vereadores, ainda falando da educação da nossa cidade, recebi e foi protocolado nesta casa, do Ministério Público, um inquérito civil, que diz uma instauração de inquérito civil para apurar denúncias ligadas ao cumprimento de metas de desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais de educação. É muito grande também, muito grande. Então eu pontuei alguns pedaços para mim falar para os senhores, e depois os senhores vão ter acesso, porque foi protocolado nesta casa. Alguns pontos que diz: considerando que nos termos do artigo 208, inciso 4º e 1º da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, sobretudo, a garantia de oferta de educação infantil, em creche, pré-escola, às crianças até 5 anos de idade, e de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos a ela que não tiverem acesso na idade própria. Considerando que no âmbito de cada município deve ser constituído Fundeb, colegiado cuja composição e atribuições estão delineados no artigo 24 e seus parágrafos da lei número 11.494 de 2007. Considerando que nos moldes do parágrafo 10 do artigo 24, acima referido, cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências de tais conselhos.
considerando que a instauração de inquérito civil não se destina exclusivamente a possibilitar a propositura ação civil pública, mas, antes de tudo, e fundamentalmente, visa a apuração séria de fatos que cheguem ao conhecimento do Ministério Público, tendo princípio a finalidade de permitir atuação legítima e informação de convencimento do agente político ministerial quanto à verificação da hipótese concreta que exige a atuação da instituição constitucionalmente destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Quer dizer que as denúncias sérias estão chegando ao MP e é de dever deste apurá-lo. Promover a instauração de inquérito civil público com a finalidade de apurar os fatos acima mencionados, determinando, para tanto, as adoções das seguintes diligências. Oficia-se à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho do Fundeb, com cópia da presente portaria, para a ciência, bem como que informe a este órgão de execução no prazo de 30 dias, quanto ao que segue. A. Qual a composição do Conselho do Fundeb do município de Pinheiral, discriminando-se o nome completo, CPF dos seus integrantes e a respectiva classe de representatividade da qual, encaminhado ainda aos atos que materializada as suas respectivas nomeações e o período do mandato. Quero ver se não vai mandar o nome e o CPF das pessoas que estão pedindo aqui. Para nós não vão mandar, mas para o Ministério Público vamos ver. Cópia dos atos normativos municipais que versem sobre a criação, funcionamento do Conselho do Fundeb, inclusive sobre a forma de nomeação dos seus integrantes e respectivos suplentes. Veículo colocado à disposição dos integrantes do Conselho do Fundeb para exercício efetivo de suas funções, com indicação de placa e renavan, bem como da regularidade com que pode utilizá-lo. Cópia das atas de reuniões realizadas pelo Conselho do Fundeb nos últimos 6 meses, bem como dos pareceres conclusivos que analisam as contas do Fundeb, relativo ao exercício financeiro de 2016 e 2017, nos termos do artigo 27, parágrafo único da Lei nº 11.494, 2007. Cópia da proposta orçamentária anual, elaborada pelo referido Conselho, no âmbito de sua respectiva esfera governamental de atuação, referente aos exercícios financeiros de 2016 e 2017. Frequência da realização de curso destinado à formação continuada dos integrantes do Conselho do Fundeb nos últimos 24 meses, com indicação do órgão responsável pela sua realização, conteúdo ministrado. Existência de rubrica e dotação orçamentária destinada a custear despesa relativa à formação continuada dos integrantes do Conselho do Fundeb. Liberdade do acesso dos integrantes do Conselho do Fundeb às seguintes documentações: processo de licitações, nota de empenho, processo de liquidação de pagamento de obras e serviços custeado com recursos do fundo, folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles efetivos no exercício da educação básica, indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. As providências que serão tomadas para sanar deficiências encontradas na LAS técnico-pedagógica, número 238/2017, enviado relatório com as medidas adotadas, tais como a não realização e efetivação de todas as atribuições e competência prevista pelos conselheiros, a não fiscalização dos recursos do PENAT e do Programa de Apoio do Sistema de Ensino para Atendimento e Educação de Jovens e Adultos. E aí vai. O que acontece, senhores vereadores? Mais uma denúncia da educação. Só que aqui eles estão pedindo, o Ministério Público, cópia de licitação, de ata, de nome, de CPF. Quero ver. Quero ver a secretária não enviar. Como faz com essa casa o prefeito? Gostaria de saber se eles não vão enviar tudo que o Ministério Público está pedindo aqui. E eu só não entreguei cópia para os senhores vereadores, nenhum dos 8, porque isso foi protocolado agora na parte da tarde. Mas que amanhã providenciarei cópia para os senhores vereadores, para estar lendo do Ministério Público esse inquérito civil. Então, é de muito nos preocupar
como está sendo direcionada a nossa educação. Muito nos preocupar. Cada dia uma bomba. Então, senhores vereadores, mais uma vez, hoje, nós recebemos a decisão do mandato de segurança impetrado em 12/3/2018, a decisão da juíza de Pinheiral. Vou ler para os senhores também. Gente, pela ordem. Sim. Só pedir para adiantar, se puder, para mim, para tirar uma cópia da denúncia, por favor. Com Gostaria de certeza. tomar ciência. Assim que terminar a sessão, a gente pode tirar a cópia para todos os vereadores. Obrigado. Então, eu vou ler a decisão para os senhores vereadores, para o público presente. A decisão da juíza. Trata-se de um mandato de segurança em que o impetrante, Câmara Municipal de Pinheiral, impetrou mandato de segurança contra o ato do prefeito municipal que teria negado o acesso às informações públicas ao órgão legislativo, não respondendo aos requerimentos número 001, 003, 004 e 005 de 2018, de forma adequada, sem prestar todas as informações requeridas conforme a inicial. Os autos vieram conclusos para análise da liminar requerida. Decido. O controle legislativo realizado no âmbito municipal é previsto na Constituição da República de 1988, em seus artigos 29, inciso 11º, artigo 31, parágrafo 1º, que assim dispõe. Artigo 29. O município rege-se por lei orgânica votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos: organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno, o Poder Executivo, na forma da lei. Em razão da competência para o exercício de fiscalização do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, incumbe ao chefe do Executivo apresentar os documentos e prestar as informações a ele solicitadas pela Câmara Municipal, a fim de possibilitar o efetivo controle de legalidade dos seus atos. Assim, o atendimento dos requerimentos de fornecimento de informações realizada pela impetrante é imprescindível para garantia ao direito constitucional ao exercício do controle externo, não podendo ser negado ou prestado de forma inadequada. Quando nós entramos com esse mandato de segurança, senhores vereadores e público presente, nós mostramos para a juíza o requerimento do vereador e a resposta do prefeito. E a decisão da excelentíssima, desse modo, diante do acima exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar ao impetrado o fornecimento das informações requerida pelo impetrante no prazo de 5 dias. Intime-se por oficial de justiça e notifique-se o impetrado para prestar informações e desse vista ao Ministério Público. Senhores vereadores, o que acontece com isso? O prefeito vai se enrolar, porque a juíza já encaminhou esse mandato de segurança ao Ministério Público também, porque ela enxergou. Por que ela deferiu? Ela está vendo que a nossa casa, a Câmara Legislativa, tem, pela lei, o poder de pedir esclarecimento ao Executivo. E o Executivo tem que mandar as informações para esta casa. Se não fosse por lei, e nós estivéssemos falando bobagem, ela indeferiu o pedido. Ela indeferiu, desculpa, senhores vereadores, Pinheiral 13/3, Denise Ferrari Maeda, juíza em exercício. Ela só deferiu porque é de direito dessa casa ter as informações corretas. Como o nobre vereador Luiz falou ontem na sessão, que o ex-prefeito mandava com foto, mandava tudo maquiado. Também, senhor vereador, era direito dos senhores fazer o mesmo. Porque se é de direito,
Não interessa para mim qual prefeito que está no mandato. Porque é assim com o governador, é assim com o presidente. Quando os deputados federais mandam para o presidente qualquer esclarecimento, se ele não enviar para casa, nos 15 dias que ele tem para fazer isso, os senhores viram o que aconteceu com a Dilma Rousseff, ex-presidente. Eles conseguiram tirar ela do poder. Por quê? Ela não estava mandando para a Câmara dos Deputados as informações. Ela tentou burlar com pedaladas. Gente, isso é sério. Nós não estamos pedindo nada demais. Eu já vi que nós vamos ter que fazer isso com todos os requerimentos que estão entrando nessa casa. E não tem esforço para nós. Nós temos aqui 4 advogados nessa casa. 4 advogados. Tenho certeza que não vai ser esforço para eles. Todo dia está fazendo mandato de segurança, pedindo que o prefeito entregue para a juíza cópia das respostas do requerimento dessa casa, que ele poderia estar livre disso e mandando para cá, de forma adequada, correta, como o Ministério Público está pedindo à Secretaria de Educação, para estar enviando as cópias de licitações, nome, até CPF de funcionários. Não precisava chegar a esse ponto, senhores vereadores, não precisava, mas quem escolheu esse caminho foi o prefeito. Após ele enviar nos 5 dias para a juíza, e nós recebemos essas informações, nós vamos juntar esses documentos e denunciar ele no Tribunal de Justiça, com cópia de todos os requerimentos que ele vai nos enviar. Ele vai se enrolar cada vez mais, porque quem pode caçar ele não é só a Câmara não, senhores vereadores. O Tribunal de Justiça, não o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode recusar a conta do prefeito e mandar para essa casa se reprovar. Mas o Tribunal de Justiça pode sim caçar o prefeito e mandar para essa casa, para essa mesa, só notificar ele a perda do mandato. Isso não é brincadeira. Eu acho que ele não quer isso. Eu acho. Então, por que não cumpre a lei? De uma forma, se precisar disso, transparente. Nós perguntamos, o vereador Mili perguntou, qual o nome dos 49 diretores de departamento, aonde que estão lotados? Por que não respondeu? Simples, gente. Se não tem o que esconder, João, Manuel, qualquer um nome, tem 4 lotados na Secretaria de Educação, nome esse, não precisa esconder. O vereador Richard Doró perguntou com o prefeito, quanto tinha gasto com palco, som, iluminação, gerador. Ele falou para o vereador que tem uma sala com ar-condicionado, que o vereador pode ir lá dar uma olhada. Brincadeira. Fala para a juíza ir lá ver. Fala amanhã para a juíza, doutora, excelentíssima, eu preparei uma sala para a senhora aqui, para a senhora vir ver as respostas, tem tudo aqui, excelentíssima. Fala isso para ela. Eu quero ver ele falar isso para ela, para ela ir lá. Eu duvido. Ele vai ter que enviar isso para ela com 5 dias, porque senão, eu quero ver o que vai acontecer com ele, senhor vereador. Senhor presidente. Crime de desobediência, vai preso. Não pode, tem que enviar. Senhor presidente, eu fico assim, meio chocado. Por que chegar nesse ponto? Da gente acionar a lei lá o fórum, por que chegar nesse ponto? Eu queria saber por que o senhor prefeito não manda a resposta adequada. Aí dá a entender, não para nós vereadores, para a população, que ele está manipulando alguma coisa. Porque quem não deve, não teme. Por que não responder? Agora vai passar, olha só a situação do prefeito. Vai ter 5 dias responder a juíza. Ele vai ter que responder. Aí será que todos os requerimentos que vai chegar nessa casa, a gente vai ficar lá pedindo o juiz para ele responder? Aí vai aborrecer a juíza, hein? Vai começar a aborrecer a juíza. É só cumprir a lei.
É cumprir a lei. Senhor prefeito, essa casa não está brincando, não. Essa casa está fiscalizando 24 horas. Responda. Não tenha medo de nada. Só responder para a gente. Isso, para a gente responder para quem? Para o povo. O povo, repito as minhas falas, o povo não está bobo. O povo já sabe quem quer manipular, quem não quer. O povo não está bobo. Sabe como a gente vai saber? Nessas próximas eleições de deputado. O povo vai dar a resposta certa, pode acreditar. Por isso que eu falo, não vou apoiar deputado corrupto. Não vou apoiar deputado corrupto. Por nada. Quero ver os projetos, como já sentei com a minha pré-candidata, já falei para ela o que a senhora vai fazer para o Estado. Vai ter que ser assim. Agora, não responder requerimento de vereador? Agora, senhor prefeito, responde a juíza lá em 5 dias. Vamos ver se o senhor não vai responder. Mas algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra nesse tema? O que é triste, que se percebe disso tudo, estão tentando cercear, o executivo tenta cercear a ação dessa casa. Tenta impedir que estejamos atendendo a expectativa para a qual nós fomos eleitos, que é fiscalizar os atos do executivo. Não estamos fazendo nada mais, nem nada menos do que isso. Infelizmente, teve que chegar a esse ponto. Não havia necessidade. Muito obrigada. Mas algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais escrito no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Projeto de lei número 4, 2018. Relatora, Carmen Lúcia Costa de Carvalho. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 4, 2018, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação de galpão para a Associação de Moradores do Bairro IP e da outras providências, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que o mesmo possui relevante interesse social e se acha amplamente justificado, em sua perfeita harmonia com o ordenamento jurídico. Assim sendo, voto por sua aprovação. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, relatora. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 7 de março de 2018. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Richard Corte de Brito, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Orçamento e Finanças. Referência, projeto de lei número 4, 2018. Relator, Mília Adriano da Fonseca. Relatório. Vem a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 4, 2018, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação de galpão para a Associação de Moradores do Bairro IP e da outras providências, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que este se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Mília Adriano da Fonseca, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de março de 2018. Mília Adriano da Fonseca, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordácio Elias Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação.
Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 004, que autoriza, de 2018, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação de galpão para a Associação de Moradores do Bairro IP e da outras providências. Em discussão. Senhores vereadores, público presente, mais uma vez, boa noite. Isso foi um compromisso meu na campanha de 2016 com os moradores do bairro IP, onde eu resido. Senhores vereadores, não sei se os senhores lembram, se recordam, mas existe um galpão ali próximo, ao lado da Concrepil, Materiais de Construção, que já funcionou no passado a Gresup, que era uma escola de samba. E o tempo foi se passando, a Gresup acabou, e ficou uma pessoa que era responsável por fazer os enfeites da escola de samba, ficou morando numa casa que construíram junto com esse galpão. E se passaram bastante tempo, bastantes anos, e eu enxerguei ali, quando fui fazer campanha, os moradores do bairro IP me falavam: Costa Alonso, o bairro IP não tem uma área de lazer, não tem nenhuma área que as crianças podem brincar, que podem jogar uma bola, fazer atividades. E nós temos ali um galpão com aproximadamente quase 500 metros quadrados, fechado, coberto, e mais uma área parada. Hoje reside lá uma pessoa, mas não utiliza da área para nada. Quando assumi, ano passado, a Câmara aqui, a vereança, fiz um requerimento ao Executivo, perguntando se aquela área, aquele galpão, a quem pertencia. E tive a resposta do Executivo que pertence à Prefeitura Municipal de Pinheiral. Conversei com o prefeito na ocasião, que gostaria de fazer esse projeto de lei autorizativo, é claro, não podemos fazer um projeto que não seja autorizativo, mas que ele também, para fazer a doação, precisa que passe por essa casa. Então já adiantei o serviço do prefeito. Hoje, sendo aprovado esse projeto, conto com o voto dos vereadores, o prefeito já não precisa de pedir essa casa para doar para a Associação de Moradores. Ele já pode fazer. E quando eu falei isso com o prefeito ano passado, ele me disse assim: mas vereador, já tem muito tempo isso, por que um prefeito fez? Agora você quer que eu faça? Prefeito, eu não posso dizer isso porque eu não era vereador, ué. Como é que eu ia pedir para algum prefeito passado se eu não tinha o poder que hoje a gente tem de pelo menos fazer um projeto autorizativo? Ele disse: mas é complicado tirar aquele homem de lá. Eu falei: não, prefeito, momento algum eu pedi ao senhor, nem no projeto eu estou pedindo para retirar essa pessoa de lá, não. Eu acho também uma covardia. Porém, prefeito, lá tem uma casa onde ele reside, que tem possibilidade de fechar com um muro, porque tem saída separada, e o cidadão continuar morando nesta casa, e a comunidade, a Associação de Moradores, e toda a comunidade do bairro IP e arredores, usar o restante, que seria o galpão coberto. Momento algum, senhores vereadores, eu estou pedindo para que se retire essa pessoa de lá. Não sei nem se ele tem condições de ir para outro lugar, não vem ao mérito, mas que tem condições de separar e doar para a Associação de Moradores do bairro IP, para que a gente possa, qualquer um dos senhores vereadores, até mesmo o prefeito, buscar uma emenda para ali fazer o que foi feito no Varjão. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ir na Associação de Moradores do bairro Varjão, que foi feita na gestão passada, ficou ótima. Hoje, eles alugam até para festa, com preço simbólico, para os moradores do bairro Varjão, serve para aulas da educação ali do Colégio Manuel Teixeira, serve para reuniões, inclusive do Conselho, fui convidado para uma reunião do Conselho Comunitário de Saúde Pública,
Então, por que não o bairro IP receber do prefeito essa área para usar para fins para os próprios moradores do bairro? Então, senhores vereadores, fica aqui o meu pedido para a votação dos senhores e também que leve o vereador ali de governo Magno essa necessidade da associação de moradores e dos moradores do bairro IP conseguir essa área de lazer tão sonhada há tantos anos para o bairro IP. Isso vai ser mérito dele também, porque se todos os prefeitos passaram e não fizeram, vai ser mérito dele doar. Não é vergonha porque sou eu que estou pedindo, não. Não é vergonha para o prefeito não fazer a doação porque o vereador Costa Alonso está pedindo, não. Porque ele tem que pensar quantos moradores tem no bairro IP. Não sei se o senhor faz ideia. No mínimo, hoje, umas 2.000 pessoas residem no bairro IP. Então, ele tem que pensar que ele vai estar dando dignidade e condições para as crianças, não só criança, adolescentes de um modo geral, jovens, adultos, ter uma área de lazer dentro do bairro. E eu vou lutar incansavelmente, se ele fizer essa doação, para buscar emenda, recurso, para que seja reformado e implantado nesse galpão uma área de lazer. Então, senhores vereadores, eu acho que não é muito esse pedido para o senhor prefeito. Eu não estou pedindo para mim, apesar de residir no bairro, mas enxergo que o bairro precisa de uma área, e se tem, se é da prefeitura, como o prefeito me respondeu através de requerimento, eu acho que nada impede dele sancionar esse projeto e virar lei. Então, conto com os senhores vereadores. Continua a discussão. Senhor presidente, queria parabenizar o senhor por essa atitude de buscar ali no seu bairro, só ter força de vontade, vereador, fazer sair do papel. Eu queria aqui só parabenizar o vereador Mille, que eu lembro, lembra disso, vereador Mille? Quanto você lutou para aquela associação lá do bairro Varjão? Quantos concretos que eu vi o senhor virar lá? Quantos tijolos que eu vi o senhor Mille, carregar? Hoje está lá, ó, senhor Mille. Você ajudou aquele bairro Varjão ter aquela associação lá. Eu fui prova viva disso. E acredito também, senhor presidente, se o prefeito quiser também, o senhor vai estar lá também ajudando, o senhor entende de obra, o senhor vai estar lá botando a mão na massa para ajudar aquele morador do seu bairro. Meus parabéns, belíssimo projeto autorizativo, senhor presidente. Meus parabéns. Continue a discussão. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero aqui parabenizar o presidente pelo seu projeto, dizer que eu vou votar a favor e dizer que ele só não faz se ele não quer, porque ele já respondeu em requerimento que a área é da prefeitura. E como aquela comunidade não tem uma área de lazer, nada mais justo do que doar para a associação de moradores e mais, copia o que deu certo, tem que se copiar, o que deu errado, tenta aprender. Foi o orçamento participativo da última gestão. Deu certo, foi feito várias obras com esse dinheiro. A associação do bairro Varjão saiu por quê? Por causa do orçamento participativo. Então faça a obra lá, não só doa a área não, que faça uma área de lazer, ele vai fazer o bem para aquela comunidade. Então, parabéns, presidente, pelo projeto. Quero dizer que eu voto com o senhor. Obrigado. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Referência. Projeto de lei número 5/2018. Relator, Carmen Lúcia Costa de Carvalho. Relatório. Vem a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 5/2018, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza a administração pública municipal a conferir reajuste de 20% ao piso salarial dos servidores públicos
efetivos no município de Pinheiral e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que o mesmo possui relevante interesse social, haja vista que os servidores públicos efetivos possuem hoje, como piso salarial, o mínimo nacional, se achando amplamente justificado em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, assim sendo, voto por sua aprovação. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, relatora. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 7 de março de 2018. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Richard Corte de Brito, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Orçamento e Finanças. Referência, projeto de lei número 5 de 2018. Relator, Mívia Adriano da Fonseca. Relatório, vem esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 5 de 2018, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza a administração pública municipal a conferir reajuste de 20% ao piso salarial dos servidores públicos efetivos do município de Pinheiral e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que este se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Mívia Adriano da Fonseca, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de março de 2018. Mívia Adriano da Fonseca, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordá Sevilla Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 5 de 2018, que autoriza a administração pública municipal a conferir reajuste de 20% ao piso salarial dos servidores públicos efetivos do município de Pinheiral, determina outras providências. Em discussão. Senhores vereadores, mais uma vez, esse projeto é autorizativo, então nós achamos que merece o prefeito equiparar o salário de todos os cargos efetivos que ele tem. E de qual forma seria feito isso? Se ele fizer uma matemática, cortar todas as gratificações, todas as horas extras que não são necessárias, salvo coleta de lixo, varreção, algumas que não tem jeito, tem que ser feita para a cidade continuar andando. Se ele cortar todas as gratificações e horas extras e der 20%, eu tenho certeza que ele consegue. Se ele mantiver as gratificações hora extra, não. Porque ele vai chegar, vai passar do limite de lei da responsabilidade fiscal. Mas se ele fizesse dever de casa, junto com o secretário de finanças dele, eu tenho que dizer porque hoje eu falo, um profissional, funcionário público concursado, recebe R$ 954. E muitos não têm gratificação. A maioria que tem gratificação é cargo comissionado. Então, se der uma equiparada, colocar os funcionários concursados, é 20%, para ele. Se não conseguir dar 20%, prefeito, dá 15%. Faz a matemática, porque isso aqui, essa lei é autorizativa. Só pode dar quanto o senhor quiser, aí eu não dá nada. Nós não temos como obrigar o senhor. Só que fomos procurados e enxergamos a necessidade de dar um aumento para o servidor público. E se o senhor fizer a matemática, tenho quase que certeza, até que o senhor me prove o contrário, que dá sim para dar um aumento, um pouquinho que seja, para esses funcionários efetivos, que tem muito tempo já sem ter aumento. Então, senhor prefeito, fica aqui
o projeto autorizativo, o senhor faz as contas e vê se o senhor consegue. Quem sabe o senhor vai dar essa alegria para as pessoas que têm muito tempo que não têm. Continua a discussão. Senhor presidente, eu fico feliz de fazer parte de um projeto desse, autorizativo. É como o senhor falou, senhor presidente. Corta as gratificações, já botou 2 secretários, já era menos, né, um gasto. Então, vamos equiparar essa situação de igualdade. Se um cargo comissionado tem sua gratificação, tem direito também, claro. Mas vamos dar prioridade. Os concursados, que vêm sofrendo com essa crise. Aí vem falar, pode até o prefeito falar nesse projeto autorizativo, que está em crise, não tem como. Corta os gastos ali, apertar que dá. Sabemos que dá. Vamos valorizar o funcionário público. Vamos valorizar o funcionário. Eu fico feliz hoje de estar fazendo parte desse projeto e tenho certeza que o senhor prefeito não vai negar, não. Ele vai dar, pelo menos igual o senhor falou, se não der 20, der 15. Ele não vai negar, não, tenho certeza disso. Eu tenho certeza. O prefeito gosta do funcionário público, não gosta? Então vamos ajudar o funcionário público. Vamos ajudar ele agora. Claro, para dar de imediato, não tem como. Vamos cortar ali as gratificações, vamos igualar. Né? Vamos igualar. Eu tenho certeza que o nosso senhor prefeito vai autorizar, sim, esses 20% ao funcionário público. Continue a discussão. Eu fui já abordada por várias pessoas perguntando, então, a hora que vocês aprovarem lá na Câmara, nosso salário já vai aumentar. Então, eu tenho explicado que é um projeto autorizativo. A Câmara reconheceu, nós reconhecemos a necessidade desse pequeno reajuste no salário dos servidores. E como o presidente colocou muito bem, se tanta gente está recebendo gratificação, diminui um pouco essas gratificações, principalmente dos cargos comissionados, e dá esse reajustezinho pequeno ao funcionário público efetivo. E eu fiquei também muito feliz de fazer parte desse projeto. Espero que o prefeito, que toque no coração do prefeito, que o prefeito se sensibilize e que conceda esse aumento ao funcionalismo público da nossa cidade. Muito obrigada. O que acontece é que tem, às vezes, 2, 3 pessoas fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo cargo e com salários diferentes. É injustiça, eu acho. Porque talvez aquela pessoa está tendo gratificação para ficar defendendo o prefeito. Então, não tem que ter gratificação para defender o prefeito. Defende sem gratificação, porque ela faz o que ela está fazendo, a outra também está. Só que não está defendendo o prefeito, não tem gratificação. Dando os 20%, elas vão ganhar igual. O salário dessas pessoas vão ser iguais. Então, se a outra quiser defender ganhando igual aquela que não defende, é problema dela. Defende quem quiser. Não sou contra também defender, não. Pode defender mesmo. Agora, eu sou contra 2 pessoas fazerem o mesmo serviço, na mesma carga horária, e o salário ser diferente. Então, isso que nós estamos enxergando, para elas ganharem igual. Só isso. Vai ter 20% para todo mundo. Então, não vai ter ninguém ganhando mais que o outro, porque é amigo, conhecido, xodó do executivo. É somente para ter justiça com todos. Porque se é cargo efetivo, vai ficar aqui até aposentar. Vai entrar prefeito, sair prefeito, entrar secretário, sair secretário, entrar vereador, sair vereador, e eles vão continuar. Eles vão continuar. E quem faz o serviço da nossa cidade são eles. Vocês podem ver que tem muitas pessoas, eu vou citar uma, a Maria Ângela, que cuida do financeiro da prefeitura, acho que todos conhecem, uma tesoureira, de uma extrema competência, é concursada, mas se não tivesse competência, o prefeito que entrasse tirava ela do cargo, afastava ela para o outro lado.
Se ela está lá esses anos todos, porque ela tem competência. E trabalhei junto com a Maria Ângela. Então, estou citando Maria Ângela. Presidente, um Sim. minutinho. Tem 21 anos de prefeitura, eu tive com ela ontem, ela me falou. 21 anos. Então, senhor vereador, vereadores, o que acontece? Em nome da Maria Ângela, eu saldo a todos os funcionários efetivos. Não tem como te lembrar de muitos que a gente acaba esquecendo. Então, assim, o que a gente está pedindo é que o prefeito faça um esforço, faça a matemática, mas tenta, prefeito, tenta pelo menos ajudar essas pessoas. Que tem muitos servidores hoje que é só aquele sustento ali que ele recebe hoje, esses quase R$1.000, que ele sustenta a família. Muitas das vezes são pais que a esposa não trabalha, e muitas das vezes são mães que o esposo está desempregado. Então, é o único sustento. Esses 20% que dá na faixa de R$200, talvez para algumas pessoas não seja muito. Mas no orçamento dessas pessoas que recebem R$950, vai ser muita coisa. Eu tenho certeza que vai fazer diferença, vai começar a fazer diferença no orçamento da casa deles. Então pensa com carinho, prefeito. Não chega e larga de lado porque nós aprovamos um processo autorizativo, não. Não acha que isso é confronto, que nós queremos colocar o servidor contra o senhor, não. Não estamos querendo isso. Nós estamos sim enxergando a necessidade de um pequeno reajuste que vai fazer diferença na casa dessas pessoas. Continua a discussão. E outra, presidente, tem funcionário concursado que já vem pedindo isso para a gente bastante tempo aqui na casa. Eles vêm aqui pedindo isso, pô, é um aumento nosso, só gratificação, só gratificação. Teve um aqui nessa casa hoje mesmo, que ele perguntou se ia ser, eu falei, vai ser a primeira discussão hoje. Aí ele perguntou comigo, mas poxa, tanta gratificação e a gente nada. Eu falei, calma, vamos ver, o prefeito vai analisar. Eu tenho certeza que o prefeito vai olhar isso com carinho. Ah, mas o vereador, se ele não analisar, nós vamos falar para os funcionários que nós pedimos aumento e ele não deu. Autorizamos e ele não deu. Nós vamos falar isso. Nós vamos participar com vocês. Nós estamos aí para ajudar vocês. E eu acredito que o prefeito vai dar sim, senhor presidente. Eu estou confiando que o prefeito vai dar esse aumento. Estou confiante. Continue a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 003, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$126 mil. Em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, quero aqui dizer que meu voto vai ser favorável a esse projeto. Quero aqui reforçar que as pessoas, antes de falar em verdade, falar em mentira, assista a sessão online e fale a verdade. Fale a verdade, não fica falando mentira. Ontem falaram que a gente reprovou. Pô, vê o que está sendo aprovado, o que está sendo reprovado, está aí. Nós vamos aprovar. Por quê? Porque houve transparência. As coisas foram bem explicadas e vamos fiscalizar se o dinheiro vai ser bem aplicado. É muito fácil ir numa rede social e fazer críticas e criar um furdunço, criar uma briga dentro da cidade. Para quê? Fale a verdade, pô. Que mesmo a verdade para a pessoa que fala, que dói nela, mas fala a verdade, pô. Está aí o projeto. Hoje ele está sendo votado e eu acredito que vai ser aprovado. Não vai ser reprovado. O que foi reprovado ontem foi um projeto autorizativo, que o prefeito queria quase 5 milhões. O meu voto foi contrário. Isso sim foi reprovado. Que ele mande para casa item a item. Vamos analisar e vamos aprovar.
Mas falar que esse projeto de 126 mil foi reprovado, espera aí, pô. Para com mentira. Fale a verdade, pô. Fala do vereador, que o vereador é isso. Mas não fale bobagem, pô. Tá feio para quem cria mentira. Então, hoje está sendo votado. População de Pinheiral, hoje, dia 13 de março, está sendo votado os 126 mil e vai ser aprovado. O meu voto é favorável. Já não sei das outras pessoas, dos outros 9 vereadores, que sei que vão votar a favor. Mas, está aí. Então, para de mimimi, vamos ver o que realmente está sendo feito nessa casa. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Presidente, está aí, como o vereador Miri falou, projeto sendo votado, não por goela abaixo, como eles queriam que fosse de goela abaixo, né? Analisamos, passou nas comissões, tiramos dúvidas com o Wanderson, o secretário veio aqui ontem, explicou, e tem que ser assim. Agora, vamos ver aonde esse dinheiro vai ser gastado mesmo, né? Vamos averiguar. E aqueles outros que foi reprovado, manda por etapa, prefeito. Aqui não tem bagunça. Aqui vai ser o quê? Tudo aprovado com ordem, decência e clareza para a população. A população vai saber o que está sendo gasto, o que está sendo pago, a população vai saber de tudo. Tudo. Então não venha querer botar nada de goela abaixo aqui, não. É igual eu estou sabendo que está vindo o parcelamento da Light. Vamos ver, vamos analisar. Aqui não tem nada de goela abaixo, não. Aqui, clareza para o povo. O povo tem que saber o que está sendo feito. É igual esse tapa-buraco aí, 900 mil. Não manda para cá isso não, hein, prefeito? Senhor vereador, o senhor está saindo fora da discussão. Desculpa, presidente. Então, está aí, está sendo votado. Os Facebook, puxa-saco de hora extra, está aí, ó, está sendo votado, não de goela abaixo, porque a população merece que esse projeto está sendo votado aqui hoje. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 89ª sessão ordinária da 6ª legislatura, a ser realizada no dia 19 de março de 2018, no horário regimental, às 19 horas. Boa noite.